Inovamos junto com você. Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui para mais um programa da série Conexão Campo-Cidade. O nosso programa tem como propósito unir, gerar, promover conhecimento, relacionamento, para que o homem do campo e o homem da cidade, a mulher do campo e a mulher da cidade possam estar bastante conectados com a área de produção de alimentos, de bioenergia, de fibras, para que haja um verdadeiro conhecimento sobre a realidade da produção agrícola e pecuária no país. Nós temos aqui os meus companheiros de bancada e hoje temos um convidado muito especial, o amigo Ivan Wedekind. O Ivan tem uma história no agronegócio muito bonita, ele é engenheiro agrônomo, ele foi executivo de grandes empresas como a Agroceres, como a B3, ele também ocupou o cargo de secretário de Política Agrícola no Ministério da Agricultura, ele é consultor hoje de agronegócios, palestrante, tem uma bagagem enorme no setor e vai nos dar a honra de participar conosco dos debates. Então, Ivan, você como convidado, você terá a honra aí de abrir o programa. Seja bem-vindo. Boa noite a todos, meu grande amigo Marcelo, Tejon, Roberto. Poxa, você já bota o convidado na parede, Marcelo, já jogando um assunto sem aquecimento nenhum, eu já tenho que entrar em campo. Mas tudo bem. E ainda para bater o pênalti, mano. Ainda para bater o pênalti, pelo amor de Deus. Mas vamos em frente. O pênalti que eu vou bater aqui na abertura é a questão da inflação. Nós temos aí uma inflação crescente no Brasil e esse tema me veio na cabeça. Sábado eu estava com um motorista de aplicativo do Uber, né? E aí ele começou a falar da carestia, do aumento do preço da carne, aí eu toquei no assunto da gasolina, dos combustíveis, ele falou assim, olha, o Uber não corrige a tabela, então nós estamos bancando esse aumento de preço, tendo um aumento de custo, e não podemos repassar isso para a população, porque ela também está prejudicada na sua renda. Então, esse assunto da inflação, Marcelo, é um ponto importante que eu queria... O ano passado, a nossa inflação ficou abaixo de 4%, e agora, nesses últimos 12 meses, até junho, o IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação, está com 8,35% de aumento, ou seja, mais do que o dobro do que fechou em dezembro do ano passado. No item da alimentação, a alta nesses 12 meses é de 12,6%. Então, de fato, tem um aumento do custo de vida de alimentos para a população. E se a gente pegar nas carnes, de boi, de frango e de suínos, o aumento é de 38%. E na área de óleos, por exemplo, especialmente óleo de soja, o aumento é de 55%. Se a gente pegar tubérculos, raízes, legumes, há uma queda de 20% em 12 meses. E aí eu comentando com o meu motorista do Uber, dizendo o seguinte, olha, nós temos uma situação que o dólar favorece os preços das commodities, dos produtos estão em alta no mercado internacional, o mundo está se recuperando, e como nós temos um dólar que em algum momento foi acima de 5,50, isso se reflete no aumento, no repasse dos preços internacionais, seja do petróleo, seja da soja, do milho ou da carne bovina, e isso repassa aqui por uma taxa de câmbio mais alta, significa que isso favorece o aumento do preço em reais. Por exemplo, se você pegar
dentro do item de combustível, que pega na vida de todo mundo e no transporte, o aumento é de 44% em 12 meses. Então, nós temos aí diversos focos de inflação, tá certo? Aí eu falei para o motorista, olha, a China está passando a comer mais carne bovina e está comprando muita carne aqui no Brasil. Aí ele falou assim, ué, mas o nosso governo não vai procurar defender o nosso mercado interno? Então, esse aí é um outro ponto que a gente sempre escuta isso, né, Marcelo? Mas eu queria fazer essa abertura aqui de boa noite a todos vocês, comentando do impacto da inflação no aumento do custo de vida das famílias. Nós temos um desemprego recorde, são 14,8 milhões de pessoas desempregadas e 33 milhões de pessoas subocupadas, que são aquelas que não têm um trabalho na quantidade de horas ou de dia do mês que elas gostariam de ter. Então, nós temos carestia de alimentos e de outros itens importantes e também nós temos um desemprego grande que afeta a recuperação da nossa economia. Ô, Tejon, se nós pegarmos esse gancho do Ivan, você como um grande especialista de marketing, como trabalhar a comunicação com a cidade para mostrar que o agricultor que produz a fruta, a verdura, a soja, a carne, que isso não é um oportunismo por essa elevação de preço, principalmente considerando um momento difícil, como o Ivan traçou, de 14,8 milhões de desempregados e uma situação de pandemia e tal. Como explicar isso para o nosso público urbano? Bom, temos um problema aí. No nosso programa mesmo, o Roberto tem enfatizado que esse assunto só é resolvido com mais produção. Mais produção, mais produção. E aqui eu entendo que nós temos uma ausência de um plano de guerra perante uma situação crítica como essa, que merece um plano de guerra para planejamento estratégico de aumentar a produção, e aí entra a armazenagem e uma série de coisas, né? Mas o que eu queria aproveitar é que nós temos, sim, oportunidades de consumo consciente, oportunidade de desperdício, tem oportunidades aí tem produtos que não crescem o preço, então você teria que praticamente fazer uma educação, um treinamento para novas dietas, né? Ok, você poderia fazer isso. Agora, é muito importante que a categoria dos agricultores se defenda, assim como os supermercados, extremamente preocupados. Esses aumentos começaram no ano passado. Setembro de 2020, o pessoal dos supermercados começou a falar que não ia poder mais repor o arroz 5 quilos a R$19. Ele ia para 28,30, isso em setembro de 2020. Portanto, quem leva a culpa, né, é um drama. Agora, o que eu queria trazer é que essa proposta do Congresso de destinar 5 bilhões e 700 milhões de reais, 5 bi e 700, dá praticamente $1 bilhão, para propaganda política, nós temos um uso muito mais inteligente e primordial desse dinheiro, que seria utilizar um dinheiro como esse na propaganda do agronegócio brasileiro para o mundo. Porque a gente vende, mas a gente vende não no valor que merecia vender. E nós temos graves dramas de imagem e de comunicação. Então, eu queria trazer esse dinheiro, ao invés de propaganda de partido político, se é que tem que ser usado, que seja usado para propaganda do agronegócio brasileiro no mundo e, obviamente, também na educação do consumidor brasileiro. Roberto? Marcelo, nós já falamos sobre isso aqui mais de uma ocasião, sobre a questão da inflação, que o Ivan está colocando com mais números, com mais especificadamente o processo como um todo. Já falamos, inclusive, me lembro de uma frase colocada aqui anteriormente, isso tudo é uma questão de uma lei que não pode ser revogada jamais, a lei da oferta e da procura. A verdade é que a pandemia
pegou o mundo de calça curta, entre aspas, com estoques mais baixos de produtos agrícolas, ressuscitando o velho problema da segurança alimentar. Então, a demanda cresceu, os preços dobraram em dólar. Os preços dobraram em dólar lá fora, em Chicago, em Nova York, nas bolsas principais. Dobraram em dólar. E o câmbio também, com o dólar mais valorizado, afetou diretamente o Brasil, que procurou exportar e acabou tendo uma inflação de alimentos por causa da questão da oferta e da procura global, não é um problema brasileiro, é um problema global, estoques baixos e demanda crescente. Então, infelizmente, como o Tejão já falou aí uma vez com toda clareza, esse negócio só tem solução com mais produção, não tem alternativa, não tem que inventar. A demanda é maior do que a oferta, o preço sobe, vai ter inflação. Escrevi um artigo sobre isso uns 2 ou 3 meses atrás no Estadão, Marcelo, chamando sobre ESG e inflação. Afinal de contas, os brasileiros estão pagando mais caro pela comida. Produtores rurais, de maneira geral, ganharam dinheiro. Produtor de carne, produtor de soja ganharam dinheiro. Produtor de milho, nem tanto, porque a safrinha foi arrebentada pela seca e pela geada recente. Mas produtor de carne e de soja ganharam dinheiro, sem dúvida, ganharam dinheiro. Cana-de-açúcar teve uma melhoria também, embora tenham sido anos péssimos aí para trás. Então, realmente, o agronegócio ganhou dinheiro e gerando uma inflação sobre a qual não tem culpa nenhuma. Tem culpa nem responsabilidade. A demanda cresceu no mundo inteiro, e internamente, por causa da pandemia, os preços subiram em dólar. E o câmbio perturbou um pouco mais esse assunto, porque exportamos bastante mais. Então, realmente é um tema complicado. Eu acho que o Ivan coloca o dedo numa ferida muito séria, mas eu acho, Marcelo, que mais sério do que a ferida é o que Ivan citou, o negócio do desemprego. 14 milhões de desempregados é um negócio astronômico. É astronômico, é um número maior que a população de muitos países do mundo. E tem que ser resolvido é isso aí, gerar emprego. Aí tem que ir para programa de investimento, de fazer ferrovia, fazer rodovia, fazer porto, privatizar essas coisas para avançar, gerando emprego e mão de obra para que as coisas avançam. A inflação é ruim, mas muito pior para quem não tem renda, para quem não tem emprego, não tem salário. Então, realmente é um tema importantíssimo que o Ivan colocou aí. E é preciso ter políticas públicas. Pegando todos esses pontos, e uma coisa que o Tejão também falou, né, que a importância de se ter um planejamento para poder aumentar a oferta. Ivan, você que já esteve no Ministério, na parte de planejamento de política agrícola e tal, você vê viabilidade da sociedade se juntar ao governo para construir um mega plano de desenvolvimento do agronegócio que aborde sustentabilidade, logística, produção, oferta, demanda, oportunidades e tal. Você vê clima para isso, Ivan? Ou não tem jeito de todo mundo se unir, dar as mãos para poder construir um plano desse? Marcelo e meus amigos todos, o Roberto tem uma grande experiência aí, né? Nós fizemos o primeiro congresso da BAG, que era um plano estratégico para o agronegócio brasileiro, isso lá em 2002. O Marcelo, eu diria que, de modo geral, esse plano já existe. A partir do momento que o Brasil nasceu de fato, que foi lá no Plano Real, daqui a pouco está fazendo 30 anos, o Brasil nasceu de fato. Aí nós temos uma política agrícola que foi sendo construída ao longo do tempo, e essa política agrícola passou por 2 mandatos do Fernando Henrique, 2 mandatos do Lula, um mandato da Dilma mais Temer, e agora nós estamos no mandato do presidente atual. Os alicerces dessa política agrícola foram solidificados, mesmo a gente tendo tido governos de diferentes matrizes ideológicas ou de posições políticas. A política agrícola foi fortalecida no tripé: mais crédito para investimento, mais recursos para a agricultura familiar.
Lá em 2002, o crédito rural para a agricultura familiar era de 2 bilhões de reais. Hoje é mais de 30 bilhões de reais. E, então, nós temos uma política agrícola consolidada. O que nós não temos a contento ainda é uma política de abertura de novos mercados, apesar de todos os esforços da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, do Blairo, que foi o ministro anterior. Isso, abrir mercado, não é fácil, porque as políticas agrícolas impedem a entrada do Brasil em muitos mercados. E aí eu queria marcar um ponto... Mas, Ivan, me deixa só te interromper um pouco, um detalhe nesse ponto. Nós temos hoje, se não me engano, 28 adidos agrícolas ao redor do mundo. Eu tive o prazer de almoçar com uma funcionária da embaixada russa em Moscou, antes da pandemia, e ela falou para mim, a embaixada poderia fazer tanta coisa pelos empresários para ajudar a abrir mercado aqui na Rússia, nos países vizinhos e tal. Os empresários brasileiros não usam essa força, essa estrutura que nós temos montada. Quer dizer, então, eu penso assim, quando isso não acontece, a culpa é em mão dupla, porque eu penso assim, será que nós estamos passando a mão no telefone, na internet, no WhatsApp, entrando em contato com as embaixadas, conversando com os adidos agrícolas, para nos ajudar enxergar essas oportunidades e tal? Como que você vê isso? O Marcelo, o Roberto depois conhece muito esse assunto, ele certamente vai complementar. Nós temos um Ministério das Relações Exteriores que é pouco comercial em relação ao ministério equivalente dos Estados Unidos. Nós temos um bom trabalho diplomático, tem a Apex, tem diversas iniciativas, os adidos agrícolas, que o Roberto batalhou muito, mas ainda nossas relações exteriores são pouco comerciais. E tem um fato também, Marcelo, que você comentou aí dos empresários. 75% do que o agronegócio produz fica no mercado interno. Então, isso gera uma certa acomodação, porque nós temos um grande mercado interno. Quantos países no mundo têm mais de 200 milhões de habitantes? Então, o fato de termos esse mercado interno muito grande é um fator que atrapalha essa exposição externa das empresas brasileiras. Diferente da Nova Zelândia, por exemplo, que é um país pequeno e ele é muito exportador naqueles produtos que eles produzem lá com eficiência, carne de cordeiro e assim por diante. Então, eu acho que esse mercado interno muito grande anestesia um pouco as ações comerciais, né? Mas temos aí o maior saldo da balança comercial agrícola do mundo. Então, resumindo, Marcelo, nós temos um trabalho importante do agronegócio, é grande nas exportações, né? Mas tem muita coisa ainda para ser feita. E só para fechar com um comentário do Tejão, o Tejão falou lá dos 5,7 bilhões de reais para a campanha eleitoral do ano que vem. Toda a política agrícola brasileira custou no ano passado 7,1 bilhões de reais, apenas para gerar 940 bilhões de valor de produção. Então, quando você compara quase 6 bilhões para fazer política e 7 bi para apoiar a agricultura, obviamente tem um erro na minha opinião, de priorização dos gastos do governo brasileiro. É isso aí, Marcelo. Roberto? Olha, Marcelo, primeiro, os adidos agrícolas foi uma criação nossa, quando eu era ministro, e o Ivan secretário de Política, nós que lançamos a ideia das políticas agrícolas. Demorou, primeiro eram só 8, agora são 28. E eles estão fazendo um trabalho maravilhoso, viu, Marcelo? Maravilhoso. Mas acho que são um pouco consultados mesmo. Isso que o Ivan citou em seguida tem sentido. Por exemplo, nós somos grandes produtores de soja, de açúcar, de café, de suco de laranja, de carne bovina, de carne de frango,
mas não temos nem sinais, né, de frutas. Nós somos o terceiro maior produtor mundial de frutas, terceiro maior produtor mundial de frutas, mas o 24º na área comercial, que é do que o Ivan falou. O mercado interno consome tudo, então não existe uma estratégia para exportar fruta. Nós já pensou manga brasileira, caqui brasileiro. Hoje exportamos uva lá de Petrolina, espetacularmente, mamão lá de Mossoró, espetacular no mundo inteiro, mas é muito pouco diante do cenário global de frutas. Então o que falta é isso, realmente é uma estratégia que permita ampliar a produção e ampliar o mercado lá fora. Isso é indiscutivelmente um fato relevante. Eu queria aproveitar a tese do Ivan sobre a inflação e colocar um tema paralelo, que é o biodiesel. Biodiesel foi uma lei de 2005, eu também participei da criação do biodiesel, e a ideia era que fosse uma alternativa ao produtor de soja, Marcelo, basicamente, né? Porque dá um problema qualquer, vai que a China não compra soja por alguma razão, aí vai comprar nos Estados Unidos. E aí, vai fazer essa soja toda, fazer biodiesel. A ideia era ter uma alternativa, como o Proálcool, que foi para a cana lá nos anos 70 do século passado. E funcionou muito bem. Mas esse ano, por exemplo, quando começou o ano, terminou o ano passado, a mistura de biodiesel era 13% de biodiesel no diesel, com vantagens extraordinárias. O biodiesel emite apenas 20% dos gases de efeito estufa que o diesel emite, portanto, contribui para reduzir o aquecimento global, as mudanças climáticas. Tem 1.500.000 empregos gerados pelo biodiesel no Brasil inteirinho. 2010, 2020, nesses 10 anos, cresceu 96% do biodiesel no Brasil. E virou esse ano com 13% da mistura. Uma coisa maravilhosa. É bom economicamente, gera empregos, é bom como alternativa ao produtor rural, é bom para a sociedade, porque vai ter muito mais limpa a cidade, do ponto de vista ambiental. De repente, o governo baixou para 10%. Por quê? Porque o preço da soja estava muito alto. Tem a ver com a inflação, Ivan, pegou até no biodiesel. Veio para 10%, perdendo 30%, 13 sobre 10, 30% a menos dos biodiesel. Agora voltou, a semana passada voltou para 12% a mistura do biodiesel no diesel. Isso representa, Marcelo, quase 6,8 bilhões de litros de produção de biodiesel esse ano, que não serão importados em diesel, mas de 2,5 bilhões de dólares vão ser economizados com o biodiesel. Olha que coisa extraordinária que é o biodiesel, né? Mas a inflação pegou um pedaço, pegou os 4, 5, 6 primeiros meses do ano, reduzindo a mistura por causa da inflação dos alimentos. Então, realmente, as coisas são complicadas e afetam várias áreas. E o biodiesel é uma coisa extraordinária. Você sabe que já tem hoje produtor brasileiro de biodiesel investindo no Paraguai, porque lá o custo é menor, porque o tributo é muito menor. Então, produzir biodiesel para avião com toda a produção futura já vendida. Então, querosene de avião feito de soja também. Então, isso de novo nos traz ao custo do Brasil, que continua afetando algumas áreas de progresso para nós. Hoje nós produzimos 17 bilhões de litros de diesel, podíamos produzir 10 bilhões de litros. A ideia é que até 2050 tenhamos o B20 ou o B30 produzindo 11 bilhões, o dobro que produzimos hoje, quase o dobro que produzimos hoje. E, portanto, reduzir as importações mais ainda, melhorando mais ainda a questão ambiental, sobretudo nas cidades, né? Então, é um produto extraordinário que não avança como podia avançar por causa do custo do Brasil, e no caso específico, tributo. E tem um outro ponto aí, né, Roberto, que você falou, é a insegurança jurídica do processo, porque, por exemplo, cria-se uma lei que vai para 13%, aí, de repente, porque sobe o preço, aí baixa para 10%. Né? E foram essas coisas que prejudicaram muito no passado o caso do álcool etílico, né? Na mistura. É verdade. O álcool anidro, que tinha a mistura com a gasolina. Né? Então, eu penso assim, à medida que a nossa economia possa estar mais madura, é muito importante que os nossos líderes se preocupem com essa credibilidade e segurança jurídica dos negócios, porque, por exemplo, o empresário, igual você falou, no futuro nós vamos ter o diesel 30% de biodiesel, né? E aí você faz um planejamento considerando isso, aí acontece qualquer coisa, aí o governo vai lá e mexe na percentagem, né? Então isso
Isso é uma coisa que os líderes precisam levar em conta, porque quando mexe nisso, afeta todo um planejamento de uma classe empresarial que acreditou naquela causa, que apostou e investiu. Certo, Tejon? Olha, eu acho que a gente tem que acabar com vitimização. E vou te dizer uma coisa, ao longo da vida, o Brasil tem problema que servem para todos, mas sempre dentro dos mesmos problemas tem pessoas, empresários, cooperativas, agroindústrias que fizeram acontecer dentro dos mesmos problemas. Então, esse aspecto que envolve as dificuldades do Brasil, quando elas existem e elas são enfatizadas, parece que elas servem de desculpa para não fazer. Agora, eu fico vendo, o frango era nada. 2, 3 empresários fizeram acontecer a indústria avícola brasileira. O milho era uma porcaria, até o dia em que a Coamo fez a primeira exportação. Ah, não exportamos fruta, banana, não vendemos banana. Aí você encontra um cara no Ceará, Edson Brock, que exporta banana. Então, o que eu queria trazer é o seguinte, nós precisamos, sim, da sociedade civil organizada, nós não vendemos nada, nós somos tirador de pedido, e por 2 anos consecutivos eu tive a felicidade de dar aula para o pessoal do Itamaraty, da Apex, a turma que está no exterior. E eles me falam, estamos abandonados, nós ficamos lá sozinhos, não temos recurso, não temos verba, os empresários não aparecem para o show. E aí você vai vendo que a gente vende, não. A gente é tirador de pedido. Vem alguém que compra. Portanto, nós temos uma oportunidade gigantesca. Na mesma circunstância, com a mesma segurança jurídica, com o mesmo problema, nós podemos sim ir adiante. Por quê? Chegamos até aqui com gente com os mesmos problemas. E tem gente que fez, e tem gente que não fez e que reclama. Portanto, o que eu gostaria de dizer é que, nesse momento, os agricultores brasileiros estão pagando uma grana de inflação, estão pagando um dinheirão por fertilizante, estão pagando... Glifosato tá difícil de achar. As máquinas, os meus amigos lá de motores, dificuldade no supply chain para poder fabricar os motores. Tem um problema no antes da porteira gigantesca e um problema no pós-porteira. Agora, o que eu entendo é o seguinte, 5,7 bilhões de reais para propaganda política. O Ivan acabou de dizer que a política agrícola toda que foi feita foi de 7,1. Então, no mínimo, a gente tem um problema de prioridade. Agora, se é para usar dinheiro para propaganda política, que a gente use o dinheiro para mostrar para o mundo, no mínimo, 7 ou 10 maravilhas que o Brasil tem e que a gente ainda é penalizado, porque nós vendemos, mas a gente não recebe valor agregado por isso. Assim como o meu amigo Marcelo Duarte, lá agora em Singapura, dizendo, olha, o algodão brasileiro é tão bom quanto o americano, só que o dele é percebido com 85% de qualidade, que é ótimo, e o nosso com 23% das pesquisas que ele realiza. Portanto, nós temos que partir para frente, e como o Alisson Paulinelli, aqui eu quero dizer, está gravado aqui no meu celular, eu mantive, para ninguém dizer que eu inventei. Há 3 anos atrás, eu ouvi o Alisson falar, pessoal, não creio mais em governo. É a sociedade civil organizada que tem que partir para frente e fazer. Então, cabe às organizações da sociedade civil organizada um planejamento. Como é que eu posso ter um agribusiness desse tamanho e ser dependente em 85% de 3 ou 4 malucos lá do exterior, que numa ficção científica, se fechasse os portos, nós não receberíamos fertilizante aqui. Portanto, olha, é impressionante, mas está na hora da sociedade civil brasileira assumir definitivamente esse país, e o agro é grande demais para a gente ficar na mão de lero-lero, né? Porque o assunto é sério. Concordo com você, Tejon, e eu penso que esse ponto colocado, por exemplo, de subir essa verba para propaganda política, vem numa hora tão inoportuna, né? Foi uma falta de bom senso total dos nossos políticos, mas existe ainda uma chance, né, do presidente poder vetar esse valor. Né? Então, não, mas que ele fale assim, esse dinheiro todo para o agronegócio. Isso sim, porque é o maior negócio do país
E é o único negócio que pode fazer o PIB crescer, que pode resolver o problema lá dos queridos motoristas, como o Ivan revela. É só no agronegócio que a gente consegue crescer o PIB do país a curto prazo. E o Ivan, que é um cara que entende de tudo isso, Roberto, ministro, não tem outro setor. Não, presidente, não veta, não vai. Esse dinheiro vai para o agro, para fazer propaganda no mundo e para investir em outras coisas que são aí essenciais para aumentar a produção. Imagina, Roberto, Ivan, Marcelo, 90 milhões de hectares, segundo a ministra falou outro dia, de pastagem degradada. Imagina isso aí, 20% disso, 18 milhões de hectares num planejamento para a gente produzir agora, mais grão. Com qual dinheiro? Parte desse dinheiro aí, dos 5,7. Não vete, redirecione esse dinheiro para o agronegócio, pelo amor de Deus. Legal. Bom, eu quero só aproveitar aqui o ensejo, que está um assunto bem interessante, para motivar os nossos internautas que queiram fazer perguntas aqui para nós, provocar ainda mais o debate, sintam-se totalmente à vontade. E eu também queria registrar que no dia 28 de julho vai ser o Dia do Agricultor, é comemorado o Dia do Agricultor, apesar que o agricultor merece a comemoração de todos os dias do ano, mas esse é um dia simbólico, né, para se comemorar o Dia do Agricultor, e o site Notícias Agrícolas está fazendo um evento muito interessante, onde ele quer ouvir as histórias dos agricultores, sua história de vida, sua história de produção, a história de criação do negócio, né? E a história mais interessante que for contada vai receber um reconhecimento, uma premiação no dia 28, que será um notebook. Então, participem, porque vai ser uma confraternização, um evento muito interessante. Então, você, agricultor, agricultora que está nos assistindo, mande-nos a sua história para que você participe desse reconhecimento que o site Notícias Agrícolas faz aos nossos agricultores e agricultoras. Roberto, você. Marcelo, eu quero voltar no biodiesel, viu, rapaz? Eu estou encantado com o biodiesel, eu participei desse processo aí, mas quando foi criado o biodiesel, tinha um problema tecnológico que era industrial, que era tirar o biodiesel da soja, ou do amendoim, ou da mamona, que fosse, dava um subproduto chamado parafina, era tanta parafina, que não tinha o que fazer com esse negócio da fábrica, inviabilizava o processo. Pois olha, a ciência brasileira trabalhou nesse processo com muita competência e já conseguiu acabar com o problema, está resolvido o problema, não tem mais problema tecnológico. Então, tecnicamente, nós estamos muito bem, mas veja você, estamos com 13%, agora 12%. Queremos chegar a 13% até o final do ano de novo, né? Mas a ideia é chegar a 20%, 30%. Sabe que na Indonésia é 30% a mistura do biodiesel no diesel. Nos Estados Unidos, 20%. A Volvo tem ônibus andando em Curitiba com 100% de biodiesel, puro biodiesel, experimentalmente, e com redução de emissões de 80% de redução de emissões de gás de efeito estufa. Quer dizer, é um negócio extraordinário. Ah, espetacular. E para exportar, através de tributação, melhorar a condição de custo de produção e certificação. Então, eu queria entrar na questão da certificação, Marcelo. É um tema que o Ivan conhece muito bem também. Gostaria de ouvir a opinião dele. Esse negócio, Ivan, certificação, é uma questão universalmente avançando? Vai ser para todo produtor agrícola no futuro? Como é que vai acabar a certificação? Como é que vai acontecer com a certificação, Ivan? Olha, Roberto, acho que tem todo aí acho que são tendências de fato relevantes, porque sempre os consumidores de países de mais renda ou consumidores de maior renda enquanto pessoas, e especialmente os jovens agora, né, estão cada vez mais dirigindo o comportamento da demanda futura. Então, a questão da certificação é uma das peças desse quebra-cabeça, no sentido de termos mais informações para o consumidor,
Por exemplo, nós estamos tendo agora, nesse período de pandemia, e por conta das questões ambientais no Brasil, de desmatamento e queimadas, nós estamos vendo todo esse movimento de meio ambiente, social e governança, que é a sigla em inglês daí do ESG. Então, isso, como está sobrando dinheiro no mundo, está sobrando dinheiro no mundo, esses investidores estão ficando mais exigentes do ponto de vista dessas questões sociais, de governança e ambiental. Então, a certificação, a rastreabilidade, a denominação de origem, quer dizer, hoje nós tínhamos café torrado e moído, hoje nós temos uma sofisticação de cafés com denominação de origem, né? Nós temos toda a evolução dos vinhos brasileiros. Então, na minha visão, esse DNA, esse código de barra de cada alimento de cada produto, vai ser cada vez mais forte de nível de exigência, e se 20% ou 30% do mercado caminha nessa direção, ele acaba liderando um movimento de diversos setores seguidores. Então, o alimento ele vai ser um produto da indústria do alimento, mas, ao mesmo tempo, um produto da indústria da informação. É isso que dá qualidade e segurança para o consumidor. Quem diria, olhando assim, eu escrevi livro de economia da pecuária, quem diria que a China, quem falaria 5 anos atrás que a China seria o maior importador de carne bovina brasileira? E aí se falasse, olha, a China vai importar carne mais barata. Hoje no mercado se fala, é o novilho para a China, que ela está exigindo um padrão de qualidade maior do que seria a demanda por volume que a China tem. Então, são mudanças de mercado no sentido da qualidade, da segurança e da informação ali no rótulo. Cada alimento vai ser uma bula tecnológica, vamos dizer assim, Roberto. Então, acho que é uma tendência muito forte, afetando todo o agronegócio. Ô, Ivan, agora, a China, ela está muito preocupada. Eu tenho visto várias entrevistas da alta administração chinesa, muito preocupada com essa alta dos commodities como um todo, e eles estão agora desenvolvendo um conjunto de ações para criar uma certa estabilização nos preços, porque eles não estão aguentando esses preços dos commodities nos níveis que estão, e ainda com potencial de crescimento, né? Então, a China também está fazendo um esforço muito grande para tentar estabilizar os preços, porque está ficando insustentável. Inclusive, nas rações, eles chegaram a substituir milho por trigo, substituir soja por farelo de algodão, e mexer nas formulações das rações para poder diminuir um pouco a demanda para dar uma certa estabilidade nos preços. Ô Marcelo, só um ponto bem rápido aqui, a China é um dos países que mais subsidia a agricultura no mundo. Lá na China, em torno de 15% da receita dos produtores vem das políticas agrícolas. Aqui no Brasil é 1,5% só. Agora, a China também quer ficar com uma economia mais limpa. Lá tem muito uso de carvão. Imagina, Roberto, se a China for migrar para o biodiesel. O que nós vamos ter de demanda sobre soja e outras oleaginosas? Então, o mercado, né, Marcelo, é tudo junto e misturado, e a economia vai ter que ficar cada vez mais limpa, e a hora que a China começar a limpar mais ainda a sua economia, esse negócio vai bater aqui no interior do Brasil. E ela, viu, Ivan, ela tá fazendo isso de forma muito radical, né? No caso, o Tejão falou aí do glifosato, a China fechou várias fábricas que produziam o princípio ativo do glifosato por questão de não estarem dentro de valores sustentáveis, né? Então, isso é um caminho sem volta, né?
essa coisa da sustentabilidade, Marcelo, quando a gente fala de ESG, meio ambiente, social e governança, nada mais é do que sustentabilidade com upgrade, né? Valorizando as empresas, inclusive no mercado, inclusive para abrir capital. Empresa que tem ESG vale mais do que empresa igual que não é a mesma coisa. Então, a rastreabilidade, a certificação é parte da sustentabilidade. O Ivan está certo. E aí, quando a gente fala de biocombustíveis com redução de emissões de gases de efeito estufa, que é um tema universalmente preocupante, não é um problema brasileiro, é universal, eu acredito, Ivan, como você citou aí, que os biocombustíveis vão ter um crescimento imponderável no curto prazo. Etanol de milho está crescendo, etanol de cana crescendo, biodiesel de soja, de sebo bovino, de palma. São tantos produtos que dão origem ao biodiesel, canola, que realmente isso vai crescer muito no mundo inteiro. E é um baita mercado para a gente aproveitar. E também energia diga, Ivan, diga. Que ocorre em espaço rural, né? Produção de energia a partir do vento. Isso é oportunidade também para os produtores e proprietários de terras no Brasil, né? Como a gente tem visto exemplos aí de produtor ganhando dinheiro com a cessão das suas áreas para colocar lá os postes, a infraestrutura. Eu estava conversando com o pessoal da indústria de motores, e eles falaram, guarda essa palavra, biometanização. Ou seja, produção de combustível de biometano a partir de biogás. Isso aí, eles creem que vai ser um sucesso, porque principalmente o pessoal da proteína animal, as de leite, de frango, etc., pode ter ali verdadeiros postos de biometano. E o pessoal da Nestlé disse assim, eu tenho que ser ESG. Agora, para ser ESG, os meus caminhões que levam ração e que vão buscar leite, também não podem ficar poluindo com combustível fóssil. Então, o biometano, a palavra que ele me deu foi biometanização. Guarde, porque vai ser um sucesso esse assunto nos próximos anos também. Com certeza. E uma outra coisa muito interessante que está acontecendo no mercado nesse momento é que, antigamente, as associações de classe, elas trabalhavam de forma muito isolada. Então, hoje estava aí na mídia um trabalho bacana que a Abras está fazendo, a Associação Brasileira de Supermercados, conversando com a turma do agronegócio, com a turma da indústria alimentícia, para poder trabalhar de forma integrada em termos de oferta, demanda, evitar desperdício, trabalhar de forma sustentável. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo essas iniciativas, porque as associações dos diferentes elos da cadeia do agronegócio precisam conversar entre si, precisam trabalhar de mãos dadas para poder promover o desenvolvimento. Marcelo, você está contando aí, é rigorosamente conexão campo-cidade. Rigorosamente. Supermercado conversando com a quantidade de classe da agricultura, é isso que nós estamos fazendo aqui agora. É conversar, unindo as duas pontas na linha do Tejão. O hífen que junta tudo é alimento. É por aí que as coisas se juntam. Supermercado é alimento. Alimento, produto de limpeza, vem tudo da agricultura. Então é isso aí que nós vamos fazer. Mais conexão campo-cidade. Tejão, fala um pouquinho sobre isso aí, meu amigo. Fala um pouquinho sobre isso. Você tem um artigo ótimo hoje no Estadão aí sobre conexão cidade de campo e o Paulinelli falando da safra. Pois é, então eu fiquei impressionado também com a atitude da Abras, o pessoal dos supermercados, numa efetiva preocupação de orquestrar as cadeias produtivas, né? E acho até porque eles, como estão na ponta do consumidor, é muito fácil isso que o Ivan mencionou, da preocupação do motorista dele, botar a culpa no supermercado. Mas vai direto para o supermercado. Isso pode gerar bagunça, sabe como é que é? Invasões, saques e coisa do tipo. Então, eles têm essa preocupação e têm essa consciência hoje muito interessante da orquestração da cadeia. Então, acho que supermercados no Brasil, e nós precisaríamos de uma outra entidade que fizesse isso a nível internacional, de olho em tudo que poderia ser a nossa estratégia de quantidade e qualidade de assuntos envolvendo
o mundo lá fora, os nossos clientes internacionais. Agora, de fato, uma pergunta que eu quero fazer aqui em nome dos agricultores, se me permite, tem aqui, eu vou fazer agora, Marcelo, você que foi um grande agricultor também, né, dirigindo uma mega de uma fazenda, o Ivan como um cara da política agrícola, o Roberto. Vamos imaginar agora, eu sou um agricultor. Perante esse cenário, custos dos insumos altos, máquinas altas, eu nem quero dizer se eu sou um produtor de ovo, né? O que eu faria? Mas se eu sou um produtor rural, que conselho vocês me dão? Me colocando no lugar aqui dos nossos internautas, telespectadores. Eu faço essa pergunta muito honestamente. Ouvi Roberto, Ivan e Marcelo. Eu sou um agricultor, o que eu faço? Ô, Tejon, eu diria para você assim, acredite forte no seu negócio, porque o Brasil tem oportunidades maravilhosas para os próximos 30 anos aí, que são espetaculares, em todos os sentidos. A única coisa, alerta que eu diria para você, é necessário fazer o dever de casa. E o que é o dever de casa? Quando você tem os cenários muito favoráveis, você tem vento soprando a seu favor. Agora, isso, eu gosto sempre de citar. Uma vez eu estava assistindo um jogo entre Santos, do Neymar, do Paulo Henrique Ganso, quando eles eram jovens, mais novos, contra o Guarani. E o locutor da Globo falava assim, o vento sopra a favor do ataque do Guarani. Só que ficou 4-0 para o Santos. Por que acontece isso? Porque quando você tem vento soprando a favor, cenário favorável, é o que nós temos para o agronegócio agora. Agora, o que é o dever de casa? Dever de casa é fazer gestão, é fazer planejamento, é saber trabalhar a hora certa de comprar o insumo, a hora certa de fazer uma comercialização escalonada dos produtos agrícolas. Muitas vezes não se pode querer acertar na mosca o preço mais alto, ninguém sabe esse dia, então precisa fazer essa compra escalonada, precisa capacitar as pessoas para os profissionais terem altos índices de produtividade no trabalho, né? Ter boa tecnologia, ter bons fornecedores. Então eu penso o seguinte, se fizer tudo isso, vai dar certo. É isso aí? Ô Tejão, eu vou falar agora, porque aí eu deixo o Roberto, que é agricultor, matar o assunto no final, né? Então eu diria duas coisas, Tejão. Só cresce quem investe. Tá certo? Isso está muito... E investir é como o Marcelo colocou aí, é investir em tecnologia, em estrutura física, em controles e tal. Só cresce quem investe. E a segunda frase minha é: lucro menor é lucro. Então, se você tem um ano que é menos favorável, e o Roberto enfrentou isso muitas vezes nesses últimos 10 anos com tanto problema climático em cana, não é, Roberto? Então, lucro menor é lucro. Agora você olha para o agricultor, para a agricultura como um todo, que é competitiva a nível internacional, que depende muito pouco de dinheiro do governo, que pode estar ganhando mais ou menos, e compara com o dono do restaurante ali na esquina, compara com as companhias aéreas, com os hotéis, tá certo? Então, com agentes de viagem, né? Agente de viagem, com a indústria brasileira que não aumentou 1 centavo a sua produtividade nos últimos 20 anos, tá certo? E a produtividade da agricultura brasileira cresce 3% ao ano, cresceu 3% ao ano nesses últimos 40 anos. Então, só cresce quem investe, lucro menor é lucro. O restante é gostar do que você faz e trabalhar com dedicação. Outra coisa, a agricultura hoje é um giro rápido.
A genética reduziu o ciclo das lavouras, você planta safra, você planta safrinha, depois você pode fazer uma terceira safra. Isso é uma vantagem que o Brasil tem em relação a outros países do mundo, que é esplendorosa. Então, é céu de brigadeiro. E eu sei que você puxou aí o Tejon, porque ele é um santista. A agricultura brasileira é um Santos de Pelé. Tá certo? Ah, mas que maravilha! Isso sim é que é gente inteligente. Eu sou agricultor. Palmeirense, Ivan, nós somos palmeirenses. Roberto, sou agricultor. O que é que eu faço, Roberto, ministro? Ô, João, vamos falar um pouquinho de teoria econômica, né? Em agricultura, há um fato incontestável. A tendência é de queda dos preços agrícolas. A tendência eterna, não é hoje, amanhã, esse ano passado. A tendência dos preços agrícolas é cair. Por quê? Porque a tecnologia avança, a produtividade melhora, a produção aumenta, a oferta cresce, então a tendência é que os preços caiam eternamente. Nós estamos vivendo um momento totalmente fora dessa curva, estamos vendo um momento por circunstâncias. A demanda explodiu no mundo todo, por causa da pandemia em boa parte, porque os estoques eram menores em boa parte, os preços subiram em dólar lá fora, então nós estamos fora da curva. A tendência é que volte para a curva, mais cedo ou mais tarde. Nós ainda temos um momento de estoques baixos no mundo todo, uma demanda explodindo, sobretudo na Ásia, mas em outros países, em outras regiões do mundo também, por causa da pandemia. Mas há a tendência à redução de preços. Eu acho que, eu escrevi um artigo recentemente, seguindo uma frase que eu via muito antigamente dos velhos agricultores, está na hora de botar a barba de molho. A hora de botar a barba de molho. Botar a barba de molho, o que é? É comprar bem os insumos e vender a produção, como o Marcelo falou, escalonadamente. Nunca querer pegar o melhor preço, ter corrido de pegar o pior preço também. Então, é botar a barba de molho, fazer tudo com muito equilíbrio, com muita justiça, com muita tranquilidade, usando a melhor tecnologia possível, no menor preço possível. Só que isso, quem já comprou, tá bem. Quem não comprou ainda, vai ter um problema de relação de troca. Então, agora é botar a barba de molho, é estudar bem a relação de troca e esperando que as coisas vão ficar como ficaram esse ano a vida inteira. É um passageiro. Os preços tendem a voltar a cair. Diga, Marcelo. Aproveitando aí que você está dando os conselhos para os nossos agricultores, eu queria lembrar que o nosso programa é um oferecimento da Syngenta, inovamos junto com você, e da Mosaic Fertilizantes, o fertilizante que o agricultor pode acreditar e confiar. Então, obrigado aí aos nossos dois anunciantes, e eu quero passar a bola agora para a Ana Paiva, que tem uma pergunta de um internauta nosso. Vamos lá, Ana, você, por favor. Boa tarde, pessoal, tudo bem? A pergunta de hoje, Marcelo, vai para o Ivan. O Nicolau gostaria de saber como que está o movimento para levar o ministro Alisson Paulinelli ao Nobel da Paz desse ano. Bom, eu vou passar a palavra para o Roberto responder, porque ele é o coordenador de todo o projeto. Vai lá, Roberto. Deve ser o Nicolau Calfá, né, Ana? É o Nicolau Calfá. Depois mandar um abraço ao Nicolau, que é nosso ouvinte assíduo e perguntador também assíduo. Bom amigo de muitos e muitos anos. Nicolau, o programa vai indo bem. Qual é o drama? Tem mais de 300 candidatos, diferentes países. O nosso candidato é de longe o melhor candidato. Melhor currículo, melhor contribuição para aumento da produção de alimentos do mundo e, portanto, melhor contribuição para a melhoria da paz. A tese é aquela velha tese minha, não há paz onde houver fome. O livro Agro é Paz prova isso exaustivamente. Então, a ideia é essa, é que o Paulinelli seja o premiado desse ano. Mas tem questões relevantes. Primeira questão relevante é que ano passado a agricultura já ganhou o prêmio, e foi um programa da ONU, Alimentos para o Mundo. Então, repetir 2 vezes é possível, mas não é uma certeza. O Paulinelli
o trabalho foi feito muito bem feito. Sabe, nós criamos um comitê executivo que é composto por várias pessoas, o presidente da OCB, o presidente da Rural Brasileira, o presidente da CNA, o presidente da AgriShow, o presidente do CNPq, o diretor-geral do IICA, o presidente do COSAG, eu que sou o coordenador geral, o Ivan Vedequim, a Mônica Bergamaschi, que cuida da parte administrativa e financeira, enfim, é um grupo de peso. Então, um conselho coordenador, que eu também tenho o privilégio de coordenar, que tem todas as empresas e instituições que bancaram o projeto. O projeto é caro, mas isso não é brincadeira, não. E o Ivan é o gerente executivo. Ele que fez todo o dossiê que foi enviado até final de janeiro para a Noruega, onde o Nobel vai ser discutido e resolvido. Está conduzindo agora a elaboração de um livro que conta a biografia do Alisson inteirinha. O Alisson foi muito homenageado ultimamente. Ele faz live quase todos os dias, tem dia que ficam 2, 3 lives, está sendo muito requisitado, então vai indo muito bem a campanha do Alisson. Agora, tem questões políticas, né, a serem discutidas. Nós estamos muito esperançosos, confiantes que o Alisson vai ganhar essa indicação. Inclusive, nós temos carta. Quantos países, Ivan, fizeram carta de apoio ao Alisson? Foram 163 cartas representando 74 países. É isso aí. Duvido que outro candidato tenha 74 países apoiando a candidatura. Não é um candidato do Brasil. O Alisson é do agro mundial. Quando vai ser essa definição? Quando isso vai ser comunicado ao mercado? Dia 8 de outubro. Dia 8 de outubro. 8 de outubro. Legal. 8 de outubro. Faltam 3 meses para chegarmos lá e ter a indicação final do candidato. Mas não sabemos nada. O comitê, quem decide isso, Nicolau, é um comitê norueguês, indicado pelo parlamento norueguês, portanto há uma interferência política no processo, ainda que seja indireta. Nós já fizemos um webinar na Noruega, com bastante audiência, por os artigos em jornais da Noruega, dizendo quem era Alisson Porinelli, mas sempre tem aquela coisa, mas aí a Amazônia, como é que fica? Nós estamos muito otimistas, muito confiantes, mas é preciso considerar dificuldades de margem que existem lá fora. Agora, nenhum candidato recebeu cada 74 países apoiando, com certeza não, certeza não. E outro, o nosso candidato é o maior candidato, o Porinelli, gente, é o maior brasileiro vivo. O Porinelli, o Brasil era um país importador de comida, graças a ele ficou exportador de comida, energia e fibra. Então, nós vemos a ele uma coisa que não é um agricultor. O Brasil jamais poderia pagar essa dívida com ele. É o maior brasileiro vivo, indiscutivelmente. E contribuiu com a paz. Hoje o Brasil alimenta mais de 800 milhões de pessoas, em mais de 160 países. Isso é paz na veia. Então, o Alisson é o candidato ideal para esse processo. Não estamos muito confiantes. E a 8 de outubro saberemos. Roberto, bom, aproveitar a oportunidade e mandar um abraço para o amigo Nicolau Cafá, que está sempre nos prestigiando. E essa semana passada, eu me lembrei muito de você, Roberto, dessa tese sua, que o alimento gera paz. Foi essa crise que teve agora, dia 11 de julho, lá em Cuba, né? Onde está faltando muito alimento, está faltando muitas coisas básicas, né? Nós não vamos aqui discutir idealismo político, mas a falta de comida doeu na barriga das pessoas e foi a principal causa daqueles protestos e manifestos que houveram naquele país. E a Venezuela é parecido também, né, Marcelão? Não tem protesto dessa magnitude, mas o pessoal vai embora da Venezuela, está indo embora pela mesma razão, falta comida. Olha, o que aconteceu no Primavera Árabe foi falta de comida. O que está acontecendo naquelas migrações antes da pandemia, da África, da Ásia, para a Europa Ocidental, falta de comida e, portanto, insegurança política dos países. A verdade é essa, segurança alimentar é estabilidade política e social. Por isso que o mundo está preocupado com isso de novo com a pandemia. A pandemia trouxe 2 grandes janelas para o mundo contemporâneo. Segurança alimentar e sustentabilidade. E as duas passam pelo agro. E o agro tropical, que o Brasil lidera. Então, o espaço para nós, eu concordo plenamente com a frase sua, Marcelo, do Ivan e do Tejon, o mundo vai mesmo receber do Brasil muita coisa. Tem que ter juízo, fazer bem feito, uma bela estratégia
é aquilo que o Tejon fala. É um tema da sociedade brasileira. Não temos agricultura brasileira, é a sociedade brasileira como um todo. Roberto, deixa eu aproveitar, Marcelo, Ivan. Roberto, eu tenho essa ânsia com o assunto de uma planificação com metas. Você acredita que as cooperativas brasileiras, que representam 54% da produção, junto com cooperativas de crédito, numa intercooperação nacional e internacional, poderiam levar adiante esta coordenação deste plano? O que você acha? Tejon, poderiam. Tem discutido muito isso em vários eventos globais sobre o papel do cooperativismo. O cooperativismo é uma doutrina extraordinária. Nós já temos no mundo hoje 1 bilhão e 200 milhões de pessoas ligadas à cooperativa diretamente, associadas à cooperativa. Se cada um tiver 3 dependentes, são 4 bilhões e 800 milhões de pessoas, mais da metade da população do mundo. 60% da população do mundo ligada à cooperativa, Tejon. Diretamente. Então não tem nenhuma outra doutrina, nenhuma religião que tenha tanto adepto como é o cooperativismo. No Brasil, está engatinhando ainda. Você vê, 4 bilhões e 800 milhões de pessoas, são 60% da população no mundo. No Brasil é 30% ainda, metade do que é no mundo. Estamos engatinhando ainda. Tem um cooperativismo crescendo. Você falou muito bem, a agricultura, 54% da produção agrícola passa por cooperativa. O crédito rural já é 20% do crédito rural brasileiro pelo cooperativo de crédito. E crescendo todos os anos. O ano passado, Tejon, as coisas de crédito cresceram 26%. O setor financeiro cresceu 9%. Quer dizer, é impressionante o que o cooperativismo pode fazer. Mas falta essa intercooperação de que você fala também. Que acontece hoje no Paraná muito bem, alguns coisas em Santa Catarina, crescendo em Goiás, mas ainda não é uma coisa nacional e nem global. A intercooperação ainda é um processo em avanço. Mas, se funcionasse plenamente, não tem a menor dúvida, João. O cooperativismo pode ser um fator de mudança no mundo. Eu digo até uma coisa para você, vou falar uma coisa perigosa aqui. O que nós estamos discutindo, eu falo sobre isso há algum tempo já, faltam líderes no mundo. Nós temos liderança. Quem que é? Cadê o De Gaulle? Cadê o Kennedy? Cadê o Churchill? Cadê o Hitler? Não importa a origem, mas falta. Cadê um líder global? Não temos líder global, né? Talvez não haja mais espaço mesmo. Com a internet como ela é hoje, as pessoas se comunicando em tempo real o tempo inteiro, né? Não haja mais espaço para liderança carismática de uma pessoa só, segurando o mundo nas mãos. Então, eu tenho discutido muito, esse fato coloca em risco a democracia em termos globais, né? A falta de liderança que consolide o processo, para a democracia corre risco. Então, eu discuto muito o tema de que talvez tenha chegado uma hora, Tejon, de uma nova forma de liderança. Não é uma pessoa, um líder, mas é uma ideia liderando. Uma ideia que contemple o social, o econômico, o ambiental, a sustentabilidade de forma absoluta. É o cooperativismo. Eu imagino o cooperativismo como sendo um grande condutor de um processo de integração, de entendimento global com a intercooperação. Agora, é preciso educação, compromisso, idealismo e fim de vaidades pessoais, né, Tejon? Precisa acabar com as vaidades pessoais, com as ambições pessoais. Vaidade, ambição e orgulho são qualidades até um certo ponto, dá para sempre haver defeito. Então precisa acabar com a vaidade, o orgulho e a ambição exageradas, porque isso é que destrói a democracia e a liderança democrática no mundo. Roberto, essa semana eu estava num evento da Frisia, que você também participou semana passada, o Digital Agro, e eu participei de um debate onde teve uma apresentação do principal executivo lá da Envivo, da França, e ele que é uma grande cooperativa europeia, e ele estava dizendo o seguinte, que para a cooperativa ser plena, para que ela seja forte, ela tem que internacionalizar-se. E eu penso que as nossas cooperativas, que são muito competentes, nós temos muitas cooperativas que são um orgulho para todos nós, elas precisam aumentar sua ambição e pensar em se internacionalizar, porque o mais difícil elas já construíram. Foi um modelo de gestão eficiente, competente, domínio de mercado, domínio de tecnologia, ter boas pessoas. Então, precisa aumentar a ambição. Agora, ir crescer para a América Latina,
e esses sonhos precisam estar na mente dos nossos líderes cooperativistas, porque se uma cooperativa de um país que é relativamente pequeno perto do nosso país, que é o Brasil, né, consegue se internacionalizar para diferentes partes do mundo, né, as nossas cooperativas precisam ter esse nível de ambição também. Olha, Marcelo, concordo plenamente e trabalhei nisso muito tempo. Você sabe que eu filiei à OCB, a Aliança Mundial de Cooperativas, em 1989. Em 1997, eu fui eleito presidente da Aliança Mundial de Cooperativas. Quer dizer, 8 anos depois de filiar a OCB, a ACI, o Brasil era desconhecido. Ninguém sabia o que era o Brasil, Marcelo, em 89. Foi um congresso na Índia. O Américo Tubo foi comigo e filiamos a OCB, a ACI, na Índia, em 89. Em 97, eu era presidente da Aliança Mundial de Cooperativas e passei a andar pelo mundo inteiro e levar as cooperativas comigo. Na ocasião, fiz uma viagem a Singapura e lá tem uma cooperativa de consumo que é gigantesca. Quase por cento inteira em Singapura filiada à cooperativa de consumo. E eu fui lá, visitar uma cooperativa extraordinária, uma cidade-estado com 2 milhões de habitantes, então é relativamente simples de administrar o processo cooperativista. E eu perguntei, tinha um açúcar? Não, não é esse açúcar. Esse açúcar veio do Brasil. Ah, vocês compraram no Brasil? Não, nós compramos de uma trading irlandesa. Puxa vida. Esse café é brasileiro, mas compramos de uma trading inglesa. Isso aqui Então, eu fiquei impressionado com o fato de que as coisas produzidas nas cooperativas brasileiras não eram vendidas diretamente para as cooperativas de consumo a Singapura. Meses depois, eu organizei uma reunião em Singapura com todas as cooperativas brasileiras de laranja, suco de laranja, café, a soja, açúcar, carne, com as cooperativas do Sudeste Asiático, Singapura, Tailândia, Malásia, Indonésia, Filipinas, para poder fazer o entendimento. Uma mesa, os brasileiros de um lado, que tinham seus produtos a vender, e os asiáticos do outro lado, tudo com tradução simultânea, cada um trocou cartões e tal. Eu falei, bom, isso aqui vai ser nós vamos explodir a boca do balão, vamos exportar direto para os caras sem trade. Passados uns anos eu perguntei, eu deixei aprendendo a CI, eu deixei de fazer essas ações todas, que era levar, mas aí os brasileiros começaram a ir para o exterior. A CI abriu as portas para os brasileiros para o exterior, e hoje exportamos 6,5% do Brasil exporta do agro, já era cooperativa, já é ponderável, vai para crescer muito mais. Sabe qual era o problema naquela ocasião? Isso já faz, 15 anos. O problema era mais, faz 20 anos, 22 anos, era não ter nas coisas brasileiras, Marcelo, quem falasse inglês. Então tinha um problema de caráter mecânico, linguístico. A falta de gente falasse inglês inibia a internacionalização do país brasileiro. Isso acabou. Hoje, qualquer cooperativa do Brasil, você vai no Paraná, Rio Grande do Sul, em qualquer lugar que você vai hoje, tem um cara que fala inglês fluentemente, vai na OCB, tem gente falando inglês lá, conversando com o mundo inteiro fluentemente. E a ACI nunca mais deixou de ter gente do Brasil. Hoje é um rapaz de Mato Grosso, que é do Brasil na ACI. Então, nós temos uma internacionalização que demorou estruturalmente, mas agora está avançando espetacularmente. E rapidamente, Marcelo, nós vamos crescer, você tem razão, nós vamos crescer muito. Aliás, é uma tese que o Tejão defende há muito tempo. E vai crescer. Gente, o papo está delicioso, mas o nosso tempo já está estourado. Eu queria agora fazer a nossa rodada final aqui de fechamento. E eu vou começar com você, Ivan. 1 minuto aí, a sua mensagem final aí para os nossos internautas. Marcelo, eu vou fechar com o fechamento da minha conversa com o motorista de Uber no sábado. Ele perguntou, o que o governo pode fazer? Eu falei assim, o governo não tem que fazer nada. O governo tem que deixar o mercado funcionar, a produção aumentar, porque toda vez que o governo intervém no mercado, ele provoca danos ao mercado, e nós temos toda uma tradição dos planos econômicos e tal, então vai aumentar a produção de petróleo, vai aumentar a produção de soja, de arroz, de carne. Então, quanto na questão da economia de mercado, quanto menos o governo fizer, melhor. E o governo tem que atuar no lado social, na transferência de renda para aqueles desfavorecidos que são
um contingente enorme de pessoas que sofreram e estão sofrendo aí pela pandemia. Mas, do ponto de vista da economia agrícola, o governo tem que deixar o mercado e a vida seguirem. Marcelo. Obrigado, Ivan. Foi um prazer tê-lo aqui conosco, viu? Esperamos que você volte sempre. Roberto. Marcelo, você sabe que eu gostaria muito que o Ivan tivesse falado sobre os títulos do agronegócio que nós criamos juntos. Ele era secretário e eu ministro, criamos o LCA, o CRA, o CDCA, que já vale metade do Crédito Rural dos planos de safra. Então, é um trabalho importante, fizemos juntos lá. Vai ficar para um outro programa para o Ivan falar sobre isso aqui. Agora, eu queria complementar essa fala do Ivan, Marcelo. O governo, na área econômica, não precisa fazer grande coisa mesmo. Agora, na área diplomática, precisa. Nós precisamos de diplomacia de resultados, precisamos ter acordos comerciais que aumentem mercados, porque se nós aumentar a produção, aumentar o mercado, vamos ter a pior crise da agricultura que pode existir no mundo inteiro. É a crise da abundância. A crise da escassez, você resolve de um ano para o outro. Da abundância demora muito mais tempo. Então, só para complementar o que o Ivan está dizendo, concordo com ele plenamente. Na área econômica, deixa o mercado funcionar. Mas na área diplomática, precisa fazer acordos comerciais. Feijão. Muito bem, muito bem. Legal ter o Ivan aqui nesse nosso dia. Grande cara, grande amigo, grande talento, Roberto, Marcelo. Eu encerro dizendo, olha, o desconhecimento do Brasil é o pior conhecimento que pode haver do Brasil. Então, essa verba de 5 bilhões e 700 milhões de reais, eu diria, presidente, redirecione, diga, vocês, turma da política, se virem com redes sociais, que, aliás, vocês amam, então façam suas campanhas de graça. Esse dinheiro vai para o agronegócio brasileiro. Eita, coisa maravilhosa que seria. É isso aí, gente. Um grande abraço por hoje, viu? Legal, meus amigos. Eu quero fechar dizendo que eu quero fazer mais um reconhecimento. Agora, a outra associação de classe, a Biov, está fazendo um trabalho muito bonito de mapear lá na Amazônia Legal as áreas que não estão em consonância com as questões de sustentabilidade. E eles chegaram a um nível de 2% de toda a área plantada lá na Amazônia Legal tem algum tipo de desmatamento, alguma área que foi feita de forma incorreta. Né? Então, eu acredito... Para a soja, Marcelão, para a soja, só para a soja. Só na soja, Então, eu acredito muito nesse tipo de trabalho, porque à medida que a gente vai identificando esses problemas, mapeando, nós vamos dando oportunidade a essas pessoas se corrigirem. Eu já administrei vários projetos na Amazônia. A Amazônia tem capacidade de regenerar, de retomar a floresta natural, desde que o homem tenha consciência disso. Né? Então, é muito importante esse trabalho que a Biov está fazendo. Meus parabéns aí para a Biov. Eu queria, então, agradecer os nossos colegas aqui de bancada, participantes. Gostaria de agradecer o Ivan pela presença muito especial. Esperamos que você volte outras vezes. Quero agradecer aos nossos internautas e quero agradecer aos nossos patrocinadores, porque o programa é um oferecimento de Syngenta, Inovamos junto com você, e de Mosaic Fertilizantes. Um abraço a todos, boa semana, se cuidem, saúde! Oferecimento Syngenta. Inovamos junto com você.